gordura realmente faz mal? Ela é considerada como vilã por muitas pessoas. Mas será que isso é verdade? Oi, eu sou Ana Moura, nutricionista. Seja bem-vinda de volta ao canal. Aqui você vai encontrar muitos conteúdos sobre alimentação, nutrição e comportamento alimentar. No vídeo de hoje, nós vamos entender de uma vez por todas o que é gordura boa e gordura ruim. E o mais importante, como elas se encaixam em uma alimentação variada e nutritiva. As gorduras, elas ganharam essa má fama, principalmente por conta das dietas com baixo teor de gordura e da indústria de alimentos light. Mas ao contrário do que muita gente pensa, a gordura não é uma vilã. Ela é, na verdade, uma aliada para a sua saúde. Isso se ela for consumida com moderação. As gorduras têm funções muito importantes no nosso organismo. Mas, por outro lado, a falta do consumo de gordura também pode trazer prejuízos para o nosso corpo. O problema não é a gordura em si, mas a quantidade e a qualidade dessas gorduras. Por isso, como eu sempre falo aqui, é preciso que a gente tenha equilíbrio na nossa alimentação. Não há necessidade de excluir os alimentos da sua vida e nem dividir os alimentos em bons ou ruins. As gorduras que vêm dos alimentos, elas são importantes para o transporte de algumas vitaminas. Vitaminas que a gente chama lipossolúveis, porque elas são dissolvidas em gordura. Então, a gente precisa da gordura para o transporte dessas vitaminas. Essas vitaminas são as vitaminas A, D e K. Além disso, as gorduras saturadas, elas são importantes para a produção de alguns hormônios, como a testosterona e o estrogênio. Agora, nós temos dois tipos de gordura. As que a gente chama de gorduras boas e as gorduras ruins. Eu vou te explicar aqui o que são cada uma delas. As gorduras boas ou insaturadas, elas vêm dos óleos vegetais, como o de soja, o de milho, o de girassol e o de canola. E ela está muito presente também no azeite de oliva. E essas gorduras também estão nas castanhas, nas nozes, nas sementes de chia, de linhaça, na semente de abóbora e nos peixes, como a sardinha, certo? Mas qual que é a função dessas gorduras no nosso corpo? Elas auxiliam na redução do colesterol LDL, que é o colesterol ruim, que é aquele que se deposita nas paredes dos vasos sanguíneos. E ela aumenta o colesterol bom, o HDL. Esse colesterol, o HDL, ele age como uma vassoura. Ele vai varrendo toda essa gordura que está acumulada nas paredes das artérias e ela vai varrendo na direção do fígado, onde essas gorduras vão ser eliminadas. Por isso que a gente chama de colesterol bom, porque ele limpa as artérias. Então, essas gorduras, elas aumentam esse colesterol HDL e diminuem o colesterol LDL. Essas gorduras também têm uma ação anti-inflamatória, protegendo a saúde cardiovascular e reduzindo o risco de doenças do coração. E as gorduras ruins, as saturadas, nós encontramos nos alimentos de origem vegetal, como as carnes, os leites e seus derivados e os ovos. Mas essas gorduras, elas estão presentes também em alimentos vegetais, como o óleo de palma e o óleo de coco. Inclusive, o óleo de coco, ele pode ser usado na sua alimentação, mas como ele é fonte de gordura saturada, você precisa usar com moderação. Você não precisa retirar da sua alimentação, mas precisa prestar atenção nas quantidades. O problema das gorduras saturadas está no excesso, já que elas aumentam o colesterol ruim, o LDL.
Esse colesterol LDL em excesso, ele aumenta o risco de doenças metabólicas e doenças do coração. Já as gorduras trans, elas estão presentes nos alimentos ultraprocessados, como os biscoitos e os salgadinhos de pacote. Esses alimentos, eles precisam ser consumidos em pequenas quantidades e de vez em quando. É preciso que você mude seu foco. Em vez de você pensar em alimentos proibidos ou vilões, pense na sua alimentação como um todo. A questão não é, eu posso comer manteiga, mas sim, qual é a base da minha alimentação? Eu como mais alimentos industrializados ou naturais? Eu como frutas, vegetais, eu bebo água, eu faço atividade física. Todos os alimentos podem ser consumidos, desde que se tenha o equilíbrio. Assim como na nossa vida, na nossa alimentação é assim também. Imagine que a maioria do seu prato é composta por alimentos nutritivos, vegetais, frutas, proteínas de qualidade e fontes de gordura boa. E aqueles alimentos que são fonte de gordura saturada, eles são a exceção e não a regra. Então, você consome eles em pequenas quantidades e prioriza os outros alimentos. Comer um pedaço de bolo ou batata frita não vai te fazer engordar ou vai estragar a sua alimentação. O que importa é o que você faz na maior parte do tempo, o contexto da sua alimentação. A culpa e a restrição são muito mais importantes do que um alimento X ou Y. As gorduras, elas são essenciais para a nossa alimentação. E o que mais importa é a qualidade e a quantidade dessas gorduras. Todos os alimentos podem fazer parte da nossa alimentação. E uma alimentação saudável permite todos os alimentos, a não ser que você tenha alguma alergia ou intolerância. Até mesmo aqueles alimentos mais industrializados, caso você goste muito, podem fazer parte da sua alimentação, em um contexto e uma frequência que te façam bem. Se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixe o like e se inscreva no canal. Isso é muito importante e me motiva ainda mais a continuar trazendo os vídeos para cá. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e até a próxima!